Olá, meus amigos do Instagram e do Facebook. Muito boa noite a todos. Nós estamos de volta, então, com os nossos vídeos sobre a Sagrada Escritura. Nós estamos no mês da Bíblia e foi intuito nosso fazer alguns vídeos falando um pouquinho da Palavra de Deus, da importância desta palavra, do nosso compromisso com a Palavra de Deus. E hoje eu queria retomar um pouquinho o que a gente falou da outra vez, no outro vídeo. Nós expusemos aqui esse assunto e falamos bastante sobre a Bíblia, dizendo que ela é palavra de Deus. Mas a palavra de Deus não é só o livro, também a tradição. Tradição são os apóstolos, né? Os apóstolos deixaram a revelação e a tradição vai transmitindo, geração a geração, as verdades da palavra de Deus. Então, conhecer a palavra de Deus, primeiramente, é fundamental para todo cristão. Um cristão que não conhece a palavra de Deus, não conhece o próprio Deus, né? Então, a palavra é viva e eficaz, como diz a própria palavra, penetrando mais do que uma espada de dois gumes, e atinge até a divisão da alma e do corpo, da junta e da medula, e discerne os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4:12. Então, veja como é importante a palavra de Deus, mais penetrante do que a espada de dois gumes. Mas, como disse, entendamos a palavra de Deus não só como livro, né? Mas também como a tradição que foi transmitindo esta verdade geração por geração, pelos séculos afora, e o magistério da igreja. O magistério da igreja que recebeu a autoridade de Jesus para transmitir, para ensinar a palavra de Deus. No final de contas, a Bíblia foi feita pela igreja. Foi a igreja que catalogou, foi a igreja que, reunida em Jâmnia, no final do século I, vai colocar no cânon os livros revelados, né? Então, a gente deve muito à igreja. Portanto, não é a Bíblia acima da igreja. A igreja acima da Bíblia. Prestar atenção nisso, né? Porque não podemos imaginar e pensar que só é verdade o que está no livro. A própria palavra de Deus, em João capítulo 20, já no final, vai dizer o seguinte: nem tudo o que ele disse está escrito neste livro, mas o que foi escrito é para a nossa salvação. Portanto, é palavra também, não só a Bíblia, e sim também a palavra falada. São Paulo depois vai dizer: eu vos exorto e agradeço porque transmiti verbalmente, ora por carta, ora por palavra. São Paulo escrevendo às comunidades, ele diz que ora fala por palavra, ora pela carta. Portanto, a palavra de Deus é oral e é escrito, né? Para a gente não ficar nessa paranoia de tudo tem que estar na Bíblia, né? Isso é coisa de protestante, né? Tudo tem que estar na Bíblia. Não, não tem que estar na Bíblia. A verdade está na Bíblia como uma semente. A igreja traduz essa verdade. Então, é bastante perigoso, inclusive, qualquer um sair com a Bíblia por aí pregando a palavra de Deus. Tenha cuidado. A explicação da palavra de Deus ficou para a igreja. Pois bem, então é a palavra eficaz, a palavra viva. E é interessante, meus irmãos e amigos, que nosso Senhor Jesus Cristo nunca mandou escrever nada. Não. Ele, inclusive, disse assim: recebereis o Espírito, a força do Espírito Santo, que virá sobre vós, e sereis então minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e na Samaria. Testemunha. Veja, por isso nós não somos uma religião do livro, nós somos uma religião do testemunho. Perceba que no começo de tudo, quando os apóstolos estavam pregando, quando as primeiras comunidades expuseram o Evangelho e anunciaram Jesus Cristo, foi no testemunho, não foi no livro. O livro aparece depois. 60 anos depois que Jesus ressuscita, é que você vai escrever alguma coisa. Antes, é a tradição oral. Então, nós que somos católicos, fiéis ao cristianismo primitivo, nós acreditamos no livro e também na palavra, né? Então, não é uma religião do livro, é uma religião do testemunho.
O mundo conhecerá Cristo pelo nosso testemunho, não porque a gente está com o livro na mão. Agora, é claro que a Bíblia é fundamental. Ali está a carta de Deus para toda a humanidade, né? Deus é o autor da Bíblia, o homem também. Dois autores, o homem e Deus. Mas Deus é que dá a mensagem salvífica. Então, nesse final de mês, já estamos chegando no fim de setembro, que nós possamos ter a Sagrada Escritura, entendendo aqui livro e palavra ensinada pela igreja, como a luz que ilumina a nossa caminhada. Ninguém deixa de conhecer a palavra de Deus, porque desconhecer a Bíblia, dizia Santo Agostinho, é desconhecer Cristo, né? Deve ser o nosso livro de cabeceira. Ensine seus filhos a ler a Bíblia. Ensine seus filhos a gostar da palavra de Deus. Inclusive, a palavra do Senhor está hoje muito mais fácil do que antes. Você tem a palavra de Deus no seu smartphone, você tem a palavra de Deus na televisão, no rádio, onde você quiser. Só é querer, só é se abrir à proposta do Evangelho. Pois bem, fique com Deus e até a próxima oportunidade, onde voltaremos para tratar de mais alguns assuntos. Próximo vídeo, nós vamos falar um pouco sobre o mês extraordinário da missão, que é o mês de outubro. Um grande abraço, que Deus abençoe a todos.